Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos representantes, ao subir essa tribuna, sejam de paz, de harmonia e de concórdia as minhas primeiras palavras. Venho de um largo passado de fulgentes tradições na história do Rio Grande. Passado esse que evoca as figuras ínclitas de Gaspar Silveira Martins, tribuno glorioso e mestre, chefe dos federalistas maragatos, de Assis Brasil, o grande jurista, fundador do saudoso Partido Libertador, cujas bandeiras de outrora hoje são defendidas pelo Partido da Social-Democracia Brasileira, de Joca Tavares, o legendário veterano de Bagé, guerreiro de numerosas contendas que perpassam desde a Revolução Farroupilha, passando pela Guerra do Paraguai, até a Revolução Federalista de 1893, de Gumercindo Saraiva, o extraordinário guerrilheiro que, insurgente contra as tiranias presidencialistas de Floriano Peixoto e de Júlio de Castilhos, em nome da salvação do povo, fez a admirável cruzada até as fronteiras paulistas, de Raul Pila, maior defensor do parlamentarismo no Brasil, sistema de governo esse que os tucanos do PSDB sempre defenderam desde a fundação do partido, de Paulo Brossard de Souza Pinto, parlamentarista também, e que foi um dos maiores nomes a ocupar as cadeiras do Parlamento Gaúcho, e de tantos outros que desde os primeiros anos de minha vida aprendi a admirar e respeitar, e dos quais busquei extrair os ensinamentos para continuar defendendo, por meio da atividade político-partidária, muito embora, é claro, não com a mesma capacidade intelectiva que esses grandes homens, afinal são humildes as minhas contribuições nessa seara, mas nem por isso menor o ímpeto e o vigor na defesa da pátria, dos fastos do federalismo, da história do Pampa Gaúcho, dos valores que dão identidade à civilização ocidental e dos ideais que forjaram a nação brasileira desde os primórdios, vocacionada a ser um império, não no sentido imperialista e pejorativo do termo, mas no sentido de ser uma nação protagonista no cenário mundial. Se venho desse passado em que os homens se batiam por princípios e não por simples ódios a outros homens, e que se discutiam ideias e não se tratavam os adversários como inimigos, não posso vir a essa tribuna, senhor presidente, senão para pregar a confraternização da família rio-grandense e da família brasileira. De fato, como líder da bancada do PSDB que estou no momento, estou em perfeita sintonia e absoluta solidariedade com meus colegas de bancada, deputada Zilá Breitenbach, deputado Pedro Pereira, deputado Luiz Henrique Viana, que encarnam há mais tempo do que eu, pela sabedoria e experiência que detêm, o ideal de defesa do bem comum, com o intuito de, por meio da política e através do diálogo, proporcionar a correção das injustiças existentes, a melhora das condições de vida do povo, por meio de reformas amplamente consentidas pela sociedade e propostas de um regime democrático. O nosso partido, o PSDB, surgiu democrático o suficiente para possibilitar a confluência das mais diversas correntes do pensamento político contemporâneo. Liberais progressistas, democratas cristãos como eu, social-democratas e socialistas democráticos, que muitas vezes, embora divergentes nos meios, formam o consenso fundamental de que a democracia é um valor indiscutível e leito das mudanças reclamadas pelo povo brasileiro. São esses ideais de amor à liberdade, de respeito à ordem, ideais esses que também eram defendidos pelos federalistas da velha guarda, que serão como um farol a guiar a nossa atuação no Parlamento Gaúcho. Solicito mais um tempo de liderança que me seja acrescido, senhor presidente. Vossa Excelência dispõe de mais um período de liderança. Muito obrigado. A tribuna está à sua disposição. Traduzindo os meus anseios e com votos de fraternidade, tomo a liberdade de fazer uma saudação aos representantes da Assembleia da minha terra e o faço na pessoa de Vossa Excelência, senhor presidente, em quem encontro grandes qualidades que o impõem ao acatamento e ao respeito de todos. Falo do mesmo lugar que por tantas vezes se ergueu o vulto do imponente tribuno liberal, maior orador que o Brasil já presenciou, Gaspar Silveira Martins. Lugar em que as suas orações proferidas no parlamento eram como o desabar de uma tempestade a sacudir os fundamentos das instituições da pátria. Pois é desse mesmo lugar
que eu quero declarar a todo o Rio Grande do Sul, que aqui estou com lealdade, humildade e devotamento para defender as minhas ideias políticas, a memória desses heróis do passado, a bandeira do nosso partido e o nosso projeto de governo, liderado pelo excelentíssimo senhor governador do estado, Eduardo Leite, que com toda a certeza irá fazer um dos melhores governos que o estado do Rio Grande do Sul já teve. Todavia, digo que aqui também estarei, quando necessário, para cerrar fileiras ao lado dos meus adversários políticos, pertencentes a outras siglas partidárias, toda vez que se fizer necessário a defesa dos interesses da nossa terra, da prosperidade e do engrandecimento do Rio Grande do Sul. Tomo liberdade para fazer mais uma vez o uso dos ensinamentos de Gaspar Silveira Martins, que disse certa feita as patrióticas palavras que agora repetirei: sempre foi uma ambição que tive a de ser homem da minha província, defensor do meu povo antes de ser homem do meu partido. E por isso que digo que aqui estarei ao lado dos nobres colegas deputados estaduais, toda vez que se fizer necessária a defesa da ordem, da tranquilidade pública, contra a anarquia, contra o discurso demagógico, populista e desordeiro, acatando assim a autoridade pública constituída, o ordenamento jurídico pátrio e as instituições da República. Faço votos fervorosos de que possamos encontrar o Rio Grande do Sul sempre forte, prestigiado pelo valor dos seus filhos, formando na vanguarda da República Federativa do Brasil, como formou na vanguarda do Império, para que possamos juntos proclamar aquilo que outrora disse o saudoso deputado Félix da Cunha: salve minha terra, és tão poderosa pela força das armas, como pela magnificência dos tesouros que a natureza ainda hoje oculta em teu seio fecundo, e que com mão pródiga espalhou pela vasta superfície do teu solo. Um bom mandato a todos e muito obrigado.